A depressão atinge milhões de pessoas no mundo todo e, embora os principais tratamentos sejam eficientes para uma grande parcela da população, quase 1/3 desses pacientes não respondem corretamente. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a escetamina, explicando para que ela serve e como que ela pode atuar no cérebro das pessoas que têm a depressão resistente aos tratamentos convencionais. O Spravato, também conhecido como escetamina, é uma apresentação de injeção intranasal de um fármaco já conhecido pelos seus efeitos anestésicos. Sim, a escetamina é o enantiômero S da acetamina, um anestésico dissociativo muito comumente utilizado em diversas cirurgias, tanto em pacientes humanos quanto até mesmo em animais. Mas como raios um anestésico pode auxiliar na terapia contra a depressão? Antes de explicar isso, eu acho que é muito importante eu explicar quais que são as indicações para essa medicação específica. Até o presente momento, o Spravato é recomendado para o tratamento de pacientes que têm a depressão resistente aos tratamentos convencionais, aos antidepressivos convencionais, e também pacientes que estão em alto risco de ideação ou comportamento suicida. Como eu falei anteriormente, a resistência aos antidepressivos é um grande problema de saúde pública, porque grande parte dos pacientes acabam tentando vários medicamentos antidepressivos diferentes, 1, 2, 3, 4 antidepressivos de marcas e de mecanismos diferentes, e ainda assim não tem uma remissão completa dos sintomas, fazendo com que haja um grande prejuízo da qualidade de vida e até mesmo da capacidade de labor, capacidade de trabalhar desses pacientes. Além disso, é muito comum que os pacientes que são diagnosticados com um transtorno depressivo maior, que é um dos principais transtornos depressivos que a gente tem, acabem apresentando ideações suicidas, principalmente no contexto de uma depressão resistente à terapia convencional. E muitas vezes essas ideações podem, infelizmente, acabar levando ao ato, e aí a pessoa acaba morrendo. Em casos onde a pessoa não consegue ter de fato o comportamento suicida, ela vai ter que ser internada, e isso, por sua vez, também vai ser tanto oneroso para a saúde pública quanto também para a própria saúde mental e física do paciente, porque ele vai começar a ter outros prejuízos relacionados com a instabilidade no trabalho, a instabilidade na vida social e tudo mais. Pois bem, os antidepressivos mais comumente utilizados na clínica dos pacientes com depressão geralmente tendem a ter um mecanismo de ação parecido, que é através da modulação da atividade de 3 neurotransmissores diferentes, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como é que esses diferentes antidepressivos atuam sobre o cérebro, mas de forma bem simples, a grande maioria deles tende a atuar bloqueando os transportadores desses neurotransmissores, aumentando a disponibilidade dessas moléculas na fenda sináptica, o que por sua vez vai facilitar a potencialização da neurotransmissão, por exemplo, de serotonina ou de noradrenalina em diferentes áreas do cérebro. Isso, por sua vez, está correlacionado com a melhoria dos sintomas depressivos, mas nem sempre isso dá certo, e até hoje a gente não tem uma noção muito bem do porquê isso acontece. Os dois principais problemas que a gente tem com os antidepressivos convencionais são a demora para fazer o efeito e a resistência aos mecanismos desses medicamentos. Sim, de fato, é muito comum que a grande maioria dos antidepressivos demore de 3 a 4 semanas para começar a ter um efeito significativo na remissão dos sintomas depressivos, o que obviamente é um empecilho para o tratamento de uma pessoa que está numa crise depressiva, principalmente uma pessoa que está numa crise depressiva com ideação suicida, porque muitas vezes esse tempo de espera vai piorar o quadro da pessoa e pode fazer com que ela de fato tenha o comportamento suicida. Agora, quanto à resistência, a gente ainda não sabe muito bem por que isso acontece, mas de forma muito interessante, essa nova medicação, a escetamina, Spravato, consegue ter uma forma bem peculiar de driblar essa resistência. A principal ação farmacológica da escetamina é atuar como um antagonista do receptor NMDA, um tipo de receptor de glutamato no cérebro. Ao bloquear a atividade desse receptor NMDA em diferentes transmissões do cérebro, a escetamina consegue modificar o padrão de atividade neural de diferentes áreas. Por exemplo, a inibição de receptores NMDA leva a um aumento da liberação de glutamato em certas áreas do cérebro. Esse aumento, por sua vez, pode promover a maior ativação de um outro tipo de receptor chamado receptor AMPA. Existem vários dados na literatura que mostram que a atividade do receptor AMPA é muito importante para um processo que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de adaptar as conexões e a atividade funcional de diferentes sinapses frente a modificações do ambiente. A gente já tem dados mostrando que grande parte dos prejuízos
tanto no humor quanto os prejuízos cognitivos causados pela depressão estão relacionados com uma diminuição nos níveis de neuroplasticidade. E aparentemente, quando você dá esse boost de neuroplasticidade através da atividade de bloqueio de receptor de NMDA que é causado pelo Spravato, você acaba tendo uma melhoria substancial dos sintomas depressivos. Em outras palavras, é como se a acetamina conseguisse dar um gás na neuroplasticidade em áreas específicas do cérebro, e isso, por sua vez, garante a melhoria da conectividade e funcionalidade de diferentes áreas do cérebro que não estão funcionando corretamente em pessoas que têm depressão. Mas, além disso, a acetamina também parece ser capaz de aumentar os níveis de uma molécula muito importante para o funcionamento cerebral, chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. O BDNF é uma proteína que é importante para a sobrevivência e crescimento dos neurônios, e desempenha um papel crucial na regulação do humor e na neuroplasticidade em diferentes regiões do cérebro. Ao aumentar os níveis de BDNF e, por sua vez, aumentar a atividade que o BDNF causa sobre diferentes áreas do cérebro, a acetamina poderia dar um maior gás, digamos assim, tanto na neurogênese quanto na neuroplasticidade como um todo, o que por sua vez parece ser importante para a melhoria dos sintomas depressivos. O que eu acho mais interessante desse medicamento é que, diferente do que acontece com os antidepressivos convencionais, esse gás na neuroplasticidade consegue ter um efeito muito rápido sobre a reversão dos sintomas depressivos, tendo casos onde a pessoa consegue ter uma melhoria significativa em 1 a 2 dias, o que de fato pode auxiliar muito em casos onde a pessoa está com comportamento suicida ou em crises depressivas muito severas. Entretanto, como tudo nem sempre são flores, existem alguns problemas relacionados com a utilização do Spravato nos casos de depressão. Obviamente, um dos problemas está relacionado com os efeitos adversos, uma vez que essa medicação, primeiro, precisa ser utilizada em um contexto de clínica médica, ou seja, o paciente precisa do auxílio de um médico para poder fazer a injeção intranasal. E, além disso, a medicação também pode apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, o que pode dificultar a utilização dela em alguns pacientes que possam ter algum prejuízo relacionado a isso. Mas o grande problema, ao meu ver, dessa terapia está no custo. Uma pesquisa muito rápida na internet, você percebe aí que o custo de cada sessão de utilização dessa medicação pode variar de 2 até 3 mil reais aqui no Brasil, o que, obviamente, inviabiliza muito a utilização dessa medicação para uma grande parcela dos pacientes que têm depressão resistente. Eu já vi algumas discussões jurídicas a respeito da obrigatoriedade dos planos de saúde de cobrirem esses custos, mas como não é minha área, eu não vou dizer que eu sei se isso de fato está acontecendo ou não. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês quiserem saber mais sobre como que acontece as alterações neurobiológicas da depressão, eu convido vocês a conhecer o meu curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos, que vai estar no link aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção e até mais!